Pessoal, mudando de saco para mala agora, vamos bater um papo interessante aqui, uma revisão bem completa sobre movimento circular. Aliás, deixa eu acrescentar uma palavra ali, que é importante. Isso, porque depois a gente vai fazer o estudo do movimento circular não uniforme, com a velocidade variando em módulo, mas por enquanto vai estar sempre na mesma cadência. A coisa vai estar girando, mas sempre no mesmo ritmo, sem aumentar ou sem diminuir o ritmo, sempre na mesma cadência. É isso que é importante começar a lembrar. Galera, mais uma vez, claro, né, vamos pegar aquele barbantezinho com a pedrinha amarrada, né, e vamos começar a girar em cima da cabeça, sempre no mesmo ritmo. Não podemos esquecer que se de repente eu corto o barbante, a pedrinha sai reto, ou seja, qual dessas direções aqui seria a mais correta para a pedra sair? A, B, C, D ou E? B, sai sempre tangente, não é isso? Isso é muito importante, por isso que a gente diz que no movimento circular uniforme, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Como isso aqui era o raio, né? E o raio é sempre tangente, é sempre perpendicular à reta tangente, a gente pode dizer que o vetor velocidade vai sempre fazer 90 graus com a direção radial. Tudo bem para vocês? E se eu disse que é uniforme, quer dizer que esse tamanho desse vetor é igual a esse tamanho aqui, né? Mas observa que eu posso dizer que a velocidade está variando, porque a velocidade é uma grandeza e o vetor mudou ou não mudou? Então a velocidade variou. Quando eu digo movimento uniforme, é que a velocidade é constante em... Bonito, em modo. Fazer curva é acelerar. Legal, o volante é um acelerador no carro. Isso é uma loucura, né? O volante é um acelerador, tu acelera o carro. E eu acelero o carro. É loucura isso, né? Muito legal, parabéns, garoto. Importante lembrar que o freio é um acelerador no carro, do ponto de vista físico, e o volante é um acelerador também. Legal isso, né, cara? Bem interessante pensar dessa maneira. Mais uma coisa muito importante aqui no MCU, Movimento Circular Uniforme, é que ao completar uma volta, a coisa começa a se repetir, né? E fenômenos repetitivos na nossa vida, a gente usa duas coisas para medir a repetição. É o período e a frequência. Não se esqueçam, que período tu ficou fora do país? Ó, eu passei 3 meses fora do país. Quando a gente pergunta o período para alguém, a pessoa responde quanto tempo. Não é isso? Com que frequência você sai? Ah, eu saio 2 vezes por semana, eu vou pra balada 2 vezes por semana. É a frequência, quando tu pergunta, né, com que frequência tu faz alguma coisa, a pessoa te responde tantas vezes durante tanto tempo. Concordam comigo? Assim como no dia a dia, aqui também. Quando eu falar em período, eu vou querer saber o tempo para completar uma volta. Tempo para uma volta. Como é que calcula o tempo para uma volta? Tu pega o tempo total e divide pelo número de voltas. Só que esta fórmula não vai aparecer no vestibular, porque tu precisa saber a ideia de período, que período é o tempo para completar uma volta. E aí tu faz uma regra de 3. Quando fizeres a regra de 3, a resposta final vai acabar assim, ó. Não entendi, professor. O corpo deu X voltas em tanto tempo. Beleza? Eu quero saber o tempo para uma volta, não é? Então, ó, uma volta é tempo. Cruz escreve. T vezes número de voltas é igual a tempo. Número de voltas está multiplicando, passa? É isso. Período ficou igual a o tempo dividido pelo número de voltas. É muito mais legal fazer a regra de 3. Meu professor, quando me ensinou, ele falou, ó, é assim, ó. Eu achava que era uma coisa mágica. Aí eu sozinho que eu vi, meu Deus, mas isso é uma regra de 3, idiota. Ou seja, essa fórmula aqui, ela não existe na prática, né? O que é frequência? Vamos ver. Aliás, isso aqui que eu acabei de definir é período. O que significa período? Tempo para uma volta. Agora eu vou te mostrar o que é frequência. Frequência. Frequência nada mais é que o número de voltas em uma unidade de tempo. Ou seja, nós vamos fazer a mesma regra de 3, só que eu vou botar 1 no tempo e vou botar o X no número de voltas. Eu quero saber quantas voltas o cara completou, por exemplo, em 1 segundo, ou 1 minuto, ou 1 dia.
Por isso que a fórmula vai ficar justamente o contrário, ó. A fórmula vai ficar número de voltas sobre o tempo. Professor, parece que eu já vi isso em algum lugar, mas é claro que tu já viu. Vocês lembram quando a gente bateu um papo rápido sobre ondas? No começo do ano a gente bateu um papo rápido sobre ondas. E essas ideias já tinham aparecido. Só que onda não dá volta. Onda oscila, não é isso? Aí a única diferença é que era tempo, período, era o tempo para completar uma oscilação, frequência. Quantas oscilações ocorreram em uma unidade de tempo? Tudo bem? Então tu vê, período e frequência é a mesma coisa, seja para ondas, seja para MCU, seja para qualquer coisa que se repete nessa vida. Seja para qualquer coisa que se repete nessa vida. Dá para calcular o período e a frequência de coisas repetitivas. Ainda tu vê, né? Então esse começo ele é introdutório. Essa primeira parte é só para te mostrar do período e a frequência. Outra coisa importante, tu estás percebendo que a fórmula inverteu a posição? Sim. Então tu vai ter no formulário, né, no teu formulário, tu vai ter essas relações aqui, ó. Tesão é 1 sobre F, ou F é 1 sobre tesão. Ou seja, uma é o inverso da outra. Já vi questão de vestibular, o cara dava a frequência e pedia o período. Palavra de honra. Sabendo que a frequência do MCU é tal, calcule o período. Só inverter, acabou. Por incrível que pareça, isso pode existir. Se tu calculou o período e a frequência, tu pode até fazer assim, ó, multiplicar os dois, se não der um, tá errado. E se tu quiser a frequência a partir do período, tu já sabe também que é só inverter. Bem tranquilo. Houve uma ocasião, eu não sei se eu estou enganado, mas veja se vocês me lembram, me ajudem a lembrar. Não teve uma ocasião, nesse ano ainda, que eu deduzi a fórmula da aceleração centrípeta para vocês? Sim. Teve, né? A deduçãozinha da fórmula da aceleração centrípeta. Uma dedução bem bonitinha. Nós vimos naquela ocasião que se eu fizer o vetor velocidade, né, duas vezes, e o que é a aceleração? É ΔV sobre, ou seja, é a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Se eu fizer a velocidade em caráter vetorial, subtrair vetores, o que é fazer o final menos o inicial? Fazer menos tem que inverter o vetor, que fica negativo, lembra? Aí a gente fez os desenhozinhos e por semelhança de triângulos, nós chegamos à conclusão que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Olhando para essa fórmula, do que depende a aceleração centrípeta? Do raio da curva e da velocidade. Todo mundo deve perceber que se eu fazer uma curva com o carro, quanto mais rápido o carro estiver, mais radical vai ser a curva. Mas tu vai sentir no teu corpo algo estranho acontecendo. Aquele algo é a aceleração. É a aceleração que tu sente na hora da curva lá. E também tem o raio. Fazer uma curva bem suave. Ridículo. Fazer uma curva super fechada. Até para escutar o pneu cantando já. Né? Então, claro, é intuitivo que a aceleração centrípeta depende da velocidade do objeto que faz a curva e do tamanho da curva. Mantendo o resto constante, se eu dobro a velocidade de um automóvel, o que acontece com a aceleração centrípeta? Parabéns, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Se eu triplico o raio da curva, divide por 3 a aceleração. Tranquilo? Nada demais. Para quem pretende seguir carreira nas exatas, eu recomendaria tentar deduzir. Se for o caso, reassiste a aula de dedução da aceleração centrípeta, ou dá uma coladinha na apostila, faz um esforço e depois me pede, professor, deduz de novo lá, para ver se eu já sei deduzir mesmo, ou ainda não consegui deduzir e preciso da dedução de novo. Vai ser um prazer se me pedir isso a qualquer momento. Não vou me sentir feliz de ter feito isso, porque é uma coisa rara, né? E assim, gente, não fiquem estressados, tá? Ai meu Deus, eu tenho que deduzir tudo, mesmo que tu queira ir para a área. Eu te dou essa cutucadinha, porque se tu começar a deduzir as coisas agora, quando tu for para a faculdade vai ficar tudo tão natural, tudo tão tranquilo, tua faculdade vai ser muito melhor aproveitada. Agora olha só, quando eu falo em movimento circular 2 uniforme, né? 2, nós vamos ter que avançar um pouquinho na brincadeira. Aliás, por que é chamada aceleração centrípeta? Porque ela aponta para o... Isso, se ela aponta para o centro, ela também é perpendicular à velocidade, né? Porque ela tem sentido radial, ela tem sentido do raio da trajetória, né? Então, como o raio fazia 90 graus com a velocidade, a aceleração centrípeta será sempre perpendicular à velocidade. E o nome importante que tu não esqueça, centrípeta, porque aponta para o centro. Legal. Já vou fazer alguns exemplos dessa parte, mas eu queria antes de fazer exemplos te mostrar outras coisas muito importantes no movimento circular.
interessante, galera. Se nós formos pensar num objeto que está descrevendo uma trajetória circular, se eu for analisar ele, aqui estava o tempo 0 e agora aqui é no tempo 1. Tempo 1. Ele andou uma certa distância, concordam comigo? Ele andou uma certa distância, eu posso chamar essa distância, sei lá, de ΔS. Esse cara, nós acabamos de ver, tem uma certa velocidade. E diz o nosso querido Galileu que velocidade é distância sobre tempo. Né? Velocidade média, a ideia de velocidade média era essa. Mas tu concorda que às vezes medir o quanto o cara andou numa curva não é tão fácil, né? Porque se é uma distância em linha reta, tu estica a trena lá e acabou. Agora, se é uma distância curva, né, tu tem que saber por onde o cara fez a curva e botar a tua trena curvamente ali. Não dá para usar uma régua rígida. É mais delicado medir. Mas pensa bem, se existe essa grandeza, velocidade que mede a distância com o passar do tempo, deve ter uma outra maneira de medir velocidade. Em vez de saber que posição ele tinha aqui e que posição ele tem aqui, quantos metros ele andou, eu posso, por exemplo, dizer que aqui o ângulo é 0. Posso dizer que nessa situação ele está no ângulo θ0 e que ele foi para um novo ângulo, θ. Vamos supor, por exemplo, se aqui é 30 graus e aqui é 90, quanto é que ele se deslocou em ângulo? 60, final menos inicial, né? Que tu acabou somando. Mas se ele saiu da posição 30 graus e chegou na posição 90 graus, ele mudou 60 graus. Tudo bem para vocês? Então olha que interessante. Velocidade angular. Se a velocidade linear era a distância com o passar do tempo, a velocidade angular, que eu vou chamar de ômega, é a variação angular, ou seja, ele saiu daqui e chegou até aqui. Isso aqui é um delta θ. Então é só eu pegar esse delta θ e dividir por delta t. O mais importante tu perceber é que daqui para cá não houve mudança nenhuma de nada. Todas as ideias que valiam para a velocidade valem para a velocidade angular. Aliás, tu lembra que essa fórmula ficou assim, ó, V igual a S menos S0, T menos T0, lembra? O tempo inicial era 0, está dividido, passa, e menos passa, ficou S, que é a posição final, eu chamava de D, né? É igual a S0 mais V vezes T. Equação horária da posição. Agora me ajuda a modificar essa fórmula aqui então. Parabéns. Então vai ficar ômega é igual a θ menos θ0. T menos T0. Anulo T0 porque eu posso zerar o cronômetro. Muito obrigado. Passa multiplicando. Menos passa mais e invertendo tudo para ficar elegante. θ0 mais ômega. Ah não! Dá uma olhada nessas equações, cara. São iguais. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes. Só que uma mede linearmente o quanto o cara andou ao longo de uma linha, certo? E o outro mede angularmente. Tem situações que isso é muito melhor, tem situações que isso fica impossível de fazer, e aí tu faz por aqui. Bacana entender isso. Já te digo, hein? Tudo que tu estudou na tua vida linearmente existe a forma angular. Tudo. Toda a maldita grandeza física que tem na forma linear, existe a equivalente angular. Muito legal isso. Quantidade de movimento tem a forma angular. Certo? Energia cinética dá para calcular angularmente também. Né? Muito legal isso aí, muito interessante. Agora algo interessante aqui, ó. Outra coisa importante, já que eu te falei que às vezes a gente resolve de um jeito, às vezes a gente resolve do outro. Uma outra coisa muito importante é a gente relacionar as duas. Conseguir relacionar velocidade linear com velocidade. É importante a gente achar essa relação. Pensem comigo. Se o cara completa uma volta toda, como é o nome do tempo que ele demora para completar a volta? O nome do período. Não foi que a gente acabou de divisar? Período é o tempo para completar uma volta. E se o cara completa uma volta toda, numa circunferência de raio R, quanto que ele andou? 2πr. Não é isso? Olhando para cá então, eu posso dizer que velocidade é 2πr, uma volta toda, dividido pelo tempo de uma volta, que é a letra Tzão. Beleza?
Tu vê, ó, muitos vestibulares fornecem essa fórmula para os alunos. Eu não gosto dessa fórmula fornecida. Porque, pensa bem, é difícil pensar que distância sobre tempo, a distância de uma volta é 2πr. Nossa, né, comum na nossa vida já isso, né? E o tempo de uma volta é o tesão. Então, tu vê, o vestibular fornece, mas... Claro, né, alguns vestibulares fornecem. Mas eu acho que se o aluno lembra da ideia de velocidade média, para ele escrever isso é muito simples. É só ele ter um pouquinho de criatividade. Como é que a gente mede ângulo? A melhor maneira de medir ângulo, por incrível que pareça, não é o grau. Porque o grau é um chute, né? Vocês sabem disso, né? Exatamente, o grau, um babaca chegou e disse, olha, um ano tem mais ou menos 360 dias. Né? Então vamos pegar um círculo e vamos dividir em 360. Aliás, 360 é dividível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 10. É um número com vários divisores, né? E é bom trabalhar com número com vários divisores quando a gente não tem calculadora. Porque aí dá a chance de dar um número nojento na divisão é menor, né? Tá beleza? Tu entendeu por que a divisão foi feita assim? Um outro cara disse, né, 360 é pra fresco, vamos fazer 400. Aí nasceu a ideia de grado. Não sei se na matemática vocês já chegaram a citar isso. Então tem gente que mede o ângulo em grado. Mas é chute também? Também é chute, o cara chegou. E 400 é um número bom também, porque tem vários divisores. Né? Mas 360 teve a ver também com o fato de um ano ter mais ou menos 360 dias. Né? Na época eles não tinham precisão para isso. Podia fazer um calendário redondinho, né? E marcando os dias daquele jeito, mais ou menos. Agora, olha só. Já que radiano é uma maneira muito legal de medir ângulo, que a gente está usando o próprio raio para fazer a medida, né? O próprio raio. Qual é o tamanho de uma volta em radiano? 2π radiano, né? Se eu quiser medir a velocidade em radianos por segundo, eu posso usar essa ideia e uma volta toda é 2π radianos. E o tempo para completar uma volta? Tesão. Não é T qualquer, galera, é tesão. Por que tesão? Porque é o período. Tzinho é um tempo qualquer, né? Tesão é aquele tempo, o período. Agora olha bem para essas duas fórmulas, meu. Olha como elas são parecidas. A única coisa que essa aqui não tem é o raio. Quer dizer que se eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, fica igualzinho a velocidade linear. Está aqui, ó. A relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. É só o raio, é só pegar a angular e multiplicar pelo raio. Observe que essa velocidade está sendo trabalhada em radianos por segundo. Professor, mas eu prefiro graus por segundo. Tudo bem, se tu quiser fazer o teu exercício pensando em graus, não tem problema. Mas saiba que é muito mais comum no vestibular o cara trabalhar com radianos por segundo. Por isso aqui é 2π rad, né? 2π radianos. Pensa bem, cara, não teve nada demais. Até agora, o que houve de movimento circular? O que é período e o que é frequência? Vimos que a velocidade está variando sim, embora esteja constante em... A velocidade é sempre a trajetória, e já que a velocidade está variando, tem aceleração. Que tipo de aceleração? Centrípeta. É uma aceleração que não muda o valor da velocidade, apenas muda a direção. Certo? Show de bola. Vimos relembramos como é que se calcula a aceleração centrípeta, podemos deduzir, depois que tu der uma relembradinha e se sentir inseguro, eu deduzo de novo para ti. Aí fomos analisar o movimento circular uniforme do ponto de vista da velocidade. Relembramos a ideia de velocidade média, vimos que aqui ela continua funcionando, só que é desagradável medir uma distância curvilineamente. Portanto, a gente criou uma nova ideia de velocidade chamada angular, que mede o ângulo que o objeto girou com o passar do tempo. E ainda agora vimos a relação entre velocidade linear e angular. Ventilador. Onde que é seguro botar o dedinho? Por que no meio? Legal. A velocidade angular da pá é a mesma em qualquer lugar, né? Concorda comigo? Quando a pá saiu daqui para cá, tanto essa região da pá quanto essa região mexeu o mesmo ângulo, no mesmo tempo. Concorda comigo? Mas, se tu for comparar essa equação aqui, tu vai ver que embora a velocidade angular seja a mesma em qualquer ponto da pá, quanto maior o raio, e aí é isso que importa na hora de botar o dedo no ventilador, né? Então se o cara bota o dedo aqui, a ponta da pá está em alta velocidade, pode machucar. Se o cara bota o dedo aqui próximo do centro, a velocidade é baixa porque o raio é pequeno, né? Não vai acontecer nada, certo? Então, e claro, né, eu não sei, eu tive essa intuição. Esse é um bicho maluco, né?
E aí na prática tu percebe, né, que se tu bota no meio ali dói pouco, se tu bota na ponta, né, pode doer um pouco mais, se for um ventilador industrial pode amputar o dedinho, então não faça. Certo? Aqueles caras que não tem mais o que fazer, os Mythbusters, eles já fizeram alguns testes desse aí, né, e mostraram que se tu afiar, aliás, primeiro eles trocaram o motor do ventilador por um motor de uma roçadeira. E depois afiaram a lâmina depois. Aí conseguiram decapitar o Buster, né? Aquele boneco que eles sempre usam, coitado do Buster. Mas tu vê, eles criaram um ventilador assassino para isso acontecer, né? Na prática, jamais alguém seria decapitado por um ventilador, né? Mesmo de teto caseiro, porque não teria potência para isso. Legal. Pessoal, para a gente finalizar essa aula introdutória, eu quero mostrar para vocês uma ideia que a apostila fala, que é acoplamento de polias, que é ali no movimento circular 2. Aí fechou. Vou fazer exercícios para a gente encerrar nossa aulinha. Vai acabar, né? Vou parar por aqui, que eu não quero sair correndo, não quero sair correndo. Então assim, ó, vou acabar por aqui. Na próxima aula eu vou revisar de novo o movimento circular uniforme 2, mas eu já vou passar a tarefinha da parte 1 então para ti, ó. Ó, tarefinha dessa parte então, página 7. Página 7 e página 3. Não foi tanta coisa, né? 2 paginazinhas, 1, 2, 3, 4, 5, uns 10 exercícios para fazer. E aí na próxima aula a gente avança com mais calma aí, também não tem tanta sangria desatada. Muito bem, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não deixe de fazer o exercício, senão essa aula é perdida.